Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa casa tão querida, com tantas lembranças boas que a gente traz no coração, né? Da nossa querida Zilma, do Etelvino, e encontrar hoje a Alain, né? Encontrar os amigos, a Leila, o Emilson. Muito bom a gente estar aqui. E gostaria de dizer para vocês que o tema, a partir das mensagens de Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, nos remete ao quantas conquistas nós temos aí para fazer, né? São, como o Hamed diz, os potenciais da nossa alma. E a criatividade é um potencial muito importante, porque é o que nos faz avançar, né? A partir do momento em que temos dentro de nós esse impulso divino, que, na verdade, quando falamos em criação, nos remetemos ao Criador. E aí a primeira questão do Livro dos Espíritos que nós temos, né, que Kardec sabiamente pergunta aos espíritos: que é Deus? Nos tirando aquela marca que muitas vezes trazemos de equívocos, de tendências religiosas, de humanizar, né? Antropomizar Deus, como se Deus fosse um de nós, personificando Deus. E Kardec sabiamente coloca Deus como essa imanência muito maior que nós, quando ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, fica claro para nós que o Criador é Deus, né? Tudo, criou tudo. E nós, apenas como co-criadores, utilizamos os recursos divinos a nosso favor e a favor de toda a humanidade, se assim soubermos usar, né? Eu gostaria... Pode passar? Eu coloquei uma frase que muitos atribuem a Einstein, mas que, na verdade, não se sabe a autoria, né? Criatividade é a inteligência se divertindo. E é muito interessante, né, a gente ver isso, porque o que é ser criativo? É exercer toda a possibilidade que nós temos de utilizar os nossos conhecimentos, o que trazemos já de conquistas, para alterar, engrandecer, fazer crescer alguma coisa. E isso é divertido, né? Quando se cria no ramo das artes uma obra de arte, com certeza o criador daquela obra termina a obra se sentindo realizado. Quando um cientista descobre um novo caminho, a cura de uma doença ou alguma conquista, né, maior, é uma diversão. Lógico que essa diversão ela não é livre de um esforço maior, né? É importante a gente ter certeza de que tudo que fazemos demandará de nós um esforço, né? Dizem até que toda criação é 1% de inspiração e 99% desse esforço, né? Da dedicação àquilo. A gente está aí nos cinemas, é um filme que retrata a luta de um grande inventor na área científica, o Oppenheimer, né? Que ele criou, conseguiu produzir a energia, utilizar a energia nuclear, mas imagina, e no filme retrata isso, né? O descontentamento dele quando vê o uso inadequado disso, né? Porque ali houve muito esforço dele, né? Ali, para chegar àquele ponto, ele com certeza gastou muita energia,
se dedicou horas e horas e dias para, no final, ter essa decepção. E é importante a gente perceber que nós, espíritas, temos em nossas mãos um conhecimento que pode nos ajudar a trazer para a humanidade coisas positivas, né? Quando nos vemos como espíritos eternos, quando nos vemos como caminhantes em vários degraus aí da nossa caminhada, né? A cada encarnação, trazemos, sim, todos os potenciais que já construímos, mas temos certeza que a providência divina nos permite ir além. Então, usar a criatividade é uma bênção, vamos dizer assim, que o Criador nos concede para seguirmos adiante, né? Voltaire coloca: o mundo me intriga e não posso imaginar que esse relógio exista e não haja relojoeiro. Então, é importante a gente pensar. Voltaire, um filósofo importantíssimo, ele, com esse pensamento, ele deixa claro que o que a gente vê de organização, né, o cosmos que se contrapõe ao caos, tem que ter um criador que seja essa inteligência, né? E tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. Isso, a gente tem essa fala do Djalma, que ele nos coloca, e eu acho muito importante a gente pensar nisso, né? O livro que eu estou falando é Os Segredos da Felicidade, do Djalma Santos, que também é um palestrante e um escritor espírita que atuou muito na Rádio Rio de Janeiro e que nos traz aí coisas boas também. Vamos passar? Então, nós, criaturas divinas, podemos co-criar, mas somente Deus é o sumo criador de todas as coisas, né? Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes existe até uma historinha que usávamos muito na evangelização, de uma pessoa que resolveu isolar o seu filho dessas crenças, como ele dizia, dizendo que havia Deus. Deus não existe, existe o trabalho dos homens, e resolveu isolar o filho dele numa ilha sem contato com essa cultura que ele considerava equivocada de apresentar um Criador. E o menino foi crescendo ali, nunca ouvindo falar dessa possibilidade, e o pai dizendo que o homem que cria, o homem que criou. Aí o filho veio para ele, eu estou fazendo um resumo assim, do tempo que eu evangelizava, estou lembrando, né? Com um grão de feijão, e pergunta ao pai: pai, você consegue fazer um grão de feijão? Aí o pai parou, ele conseguiria fazer um grão de feijão, só que não germinaria. Então, aquele menino deu uma lição ao pai que, na verdade, nós temos aí diante de nós o milagre da criação e como é importante que mostremos isso às nossas crianças, aos nossos jovens, para que eles percebam que nós somos criaturas divinas, né? Temos em nós o potencial de co-criar a partir dos elementos já criados por essa força poderosa, que é a força da criação, né? Um dos atributos fundamentais da criatura humana é fazer perguntas sobre o mundo em que vive. E isso é a criatividade. Toda a ciência, toda a filosofia, tudo só caminha se fizermos perguntas. O que move o mundo são as perguntas, né? Nós temos que compreender que, se não houvesse a dúvida, o desejo de ir além, não haveria nenhum progresso, né? Quando a gente vê Einstein com a famosa, né, teoria da relatividade, a teoria da gravitacional,
ele foi buscar, com certeza, e teve como um alicerce o saber do Isaac Newton e de outros cientistas. Isso acontece, é natural que, a partir de dados da realidade, a partir de um conhecimento, se dê um passo além, porque senão a gente não consegue, né? O ser humano, ele caminha sempre alicerçado no conhecimento que outros fizeram e que ele mesmo fez em outros estágios reencarnatórios, né? Então, Einstein coloca que a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. E é um cientista que valorizou muito a ciência, mas que colocava a imaginação nesse campo da criatividade. É possível, sim, nós criarmos a partir, primeiro, de será que eu consigo fazer isso? Será que é a imaginação que fornece para nós os elementos para que usemos a criatividade? Senão nós ficaremos empacados naquele mesmo lugar, né? A ciência, ela existe para que cada um de nós bebamos na água, né? Cada um no seu patamar. É lógico que eu estou falando nós, não serei eu que estarei nessa posição, mas a humanidade, ela dá um passo a partir do passo anterior dado por alguém ou por essa mesma pessoa em outro momento evolutivo, né? É importante pensarmos isso, que Einstein também ele dizia que muitas vezes ele tentava buscar uma solução para um problema e ficava horas ali debruçado e, de repente, depois de 99 tentativas, ele resolvia dar uma volta e voltava com a solução já a partir desse momento que relaxou e que se permitiu de uma forma mais leve, lidar com todo aquele conhecimento que ele já tinha, né? Isso acontece conosco. Quantas vezes a gente tem uma coisa a resolver e, durante o período da noite, a gente consegue, com auxílio, certamente, de amigos espirituais, mas com os nossos recursos também, a gente consegue chegar a solução daquele Fiat Lux, né? E a gente descobre o caminho. Então, as respostas não chegam quando são procuradas racionalmente, isso a Hamed diz, mas sim quando deixamos de pensar nelas, abrindo a nossa mente para soluções mais criativas. Então, a racionalidade, muitas vezes, nos impede de usar esse potencial divino que é a criatividade. Muitas vezes a gente quer ser tão racional e esquece de usar essa ferramenta divina que está em nossas mãos, que é a possibilidade de juntar um pedaço daqui, outro dali e criar, né? A gente vê isso nas obras de arte, né? O artista, normalmente, ele se inspira em outros, né? Escolhe uma escola para ele se identificar, mas o que ele faz é sui generis, é só uma obra dele. Não há como estar racionalizando e querendo fazer como o outro, né? Por isso que a gente tem a Mona Lisa de uma forma tão especial, né? Que não adianta querer copiar, que não vai sair igual nunca, né? É uma obra única, né? Naquele sentido ali. Então, criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Então, imagina só, a gente tem aquela coisa do Lavoisier, né? Na natureza, nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na nossa imaginação, na nossa capacidade criativa, também isso é importante, a gente pensar que a gente utiliza
recursos, utiliza ferramentas, utiliza conhecimentos e dá um novo formato àquilo e dá uma originalidade que muitas vezes surpreende, né? Agora, é importante também pensarmos que, apesar do ato de criar estar ali intimamente ligado ao senso de progresso, nós sabemos, que Emmanuel já nos alertou para isso, que o nosso progresso tem duas asas, né? A asa do conhecimento, da sabedoria e a asa do amor. E eu acho que nós estamos vivendo, e a gente pode observar, um crescimento enorme da asa da sabedoria, do conhecimento, né? Por isso que, muitas vezes, a gente se espanta diante do recurso equivocado desse conhecimento, né? Os hackers que entram e estragam tantas coisas, né? Tudo já que poderia estar caminhando mais tranquilo, mas há pessoas que ainda usam a sua inteligência, a sua capacidade de desestruturar e reestruturar de forma diferente, de forma equivocada, usando a sua capacidade criativa para criar mecanismos de atrapalhar, de entrar na conta dos outros no banco, de criar situações embaraçosas, né? Tudo isso ainda é esse desnível que ainda estamos e que ainda perduraremos por um bom tempo. A asa da sabedoria, né? A asa do lado nosso da sabedoria, nos impulsiona, sim. Haverá um momento em que precisaremos dar conta de que tudo isso precisa passar e, de uma maneira geral, as consequências desse mau uso da nossa inteligência nos fará refletir e perceber que só o amor que nos dará esse equilíbrio, né, para uma vida maior. Então, a criatividade é originária das leis naturais ou divinas, né? Está na lei esse potencial, como todos os outros potenciais, a alegria, o respeito, que o Hamed chama os prazeres da alma, a criatividade está dentro das leis naturais e divinas, né? Por isso, em princípio, todos nós podemos criar como co-criadores, a partir da criação divina, né? E aí a gente pensa no instinto como uma coisa fechada, né? Será que o instinto dos animais, que nós pensamos assim, as abelhas fazem a colmeia do mesmo jeito, desde os primórdios, né? Não sei quando que surgiu a abelha, se foi no tempo dos dinossauros ou não, elas fazem da mesma forma. As formigas constroem seus formigueiros, as aves, né, que são as aves migratórias, elas percorrem o mesmo percurso, né, mesmo que é levada pelo instinto. Não há para elas ali um arbítrio delas, né, uma liberdade de escolhas, elas são levadas por esse instinto. Mas será que esse instinto é contrário à criatividade ou não? E aí Hamed nos coloca que, na verdade, o instinto não é tão cego como pensamos. Existem, sim, adaptações quando há mudanças climáticas, quando há mudanças do meio ambiente, do ambiente externo, há uma adaptação do instinto que, lógico, que não é uma coisa como o que nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos fazer, né? Existe um determinismo que é como se fosse assim, a semente da criatividade ali do animal, quando há essa possibilidade de adaptação, quando necessário, aos ambientes, né? Quando há um incêndio num caminho que era natural dele, quando há uma mudança na vegetação do espaço em que ele vive. Então, o instinto não é contrário à criatividade. Ali existe uma possibilidade de adaptação também.
né? Então, mesmo os animais não são simples autômatos de reflexos ou escravos da genética, né? Esse instinto, ele é importante, ele é necessário nessa fase, né? A gente tem, eu lembro muito que seu Pierre, que foi um baluarte aqui para nós do espiritismo em Macaé, ele fazia um desenho de um triângulo do retângulo e dividia assim ao meio, dizendo que nos primórdios do nosso progresso nós tínhamos quase tudo de instinto, né? de pré-determinismo, tudo determinado, e um tiquinho à toa de livre-arbítrio. E à medida que vamos avançando, essa proporção vai havendo uma troca, e nós diminuímos a nossa condição de receber as coisas determinadas para termos a opção da escolha, do livre-arbítrio, né? E a gente pensa isso começando lá, né, nas algas, nos peixes, nos moluscos, e automaticamente, quando chega na nossa condição de seres humanos, nós já temos muita condição, um espaço muito grande para essa liberdade de escolha, o que nos faz responsáveis pelo que fazemos, né? Quando nós somos determinados pela natureza, vamos dizer assim, pelo instinto, a nossa responsabilidade é muito menor, né? Então, os animais também possuem em si a criatividade evolucionista diante de novos ambientes. À medida que há uma mudança no ambiente, há uma adaptação evolutiva aí também. Eu peguei um trechinho do Djalma Santos, no livro Os Segredos da Felicidade, que eu achei também muito coerente com toda a colocação do nosso Hamed, né? A criação do cosmos consiste no mesmo processo criativo de uma criança, porque cada um de nós é um mundo celestial, cheio de luz emanada pelo Criador. E o importante é reconhecer essa divindade dentro do homem, lembrando disso em cada instante de nossa vida, a fim de que possamos manter o nome divino diante de nossos olhos, numa consciência de crescimento espiritual. Então, essa comparação eu achei muito interessante, que ele faz uma comparação nossa, né, da criação divina com a nossa condição como criança, né? E como é importante para a criança essa coisa da descoberta, de se ver com possibilidade de criar. Se a gente repara uma criança, ela abre um brinquedo, ela monta de outro jeito, ela tem essa capacidade e essa curiosidade de ser autor também de alguma coisa, né? E aí a gente chega no ponto que a gente pensar, né, que a curiosidade é que nos leva à criatividade, né? Se não tivermos curiosidade, se estivermos satisfeitos e com o olhar igual para tudo, não haverá criatividade. É importante cultivarmos, como lá no início a gente colocou, a capacidade de sempre fazer perguntas. Precisamos permitir aos jovens, às crianças, essa capacidade de perguntar e não receber as coisas prontas, que eles possam pensar a vida, né? E recriação e recreação têm a mesma etimologia. Então, pensarmos também que a criança na brincadeira, o jovem na brincadeira, ele está num processo de recriação, de descoberta desse mundo, de descoberta das suas coisas. A gente vê como
a criança gosta de brincar de faz de conta. Nessa brincadeira de faz de conta, ele está entendendo o mundo, está procurando entender. E é importante que tenhamos a certeza de que é nessas brincadeiras que a inteligência, a capacidade de compreensão do mundo vai se firmando e vai se colocando, né? Então, é isso aí. É importante pensarmos que temos em nossas mãos tantos potenciais da alma, como Hamed coloca no seu livro, Os Prazeres da Alma, que é um prazer, a criatividade dá grande prazer. Quem leva a vida somente repetindo, essa pessoa não se completa, né? E a rigidez, a forma de conduzir, a rigidez ela é inimiga, a rigidez, a impossibilidade da pessoa criar, impossibilita um crescimento muito grande do ser humano, né? E é importante pensarmos isso, né? Quando a recreação ela tem um papel de instrução e de crescimento, não só para a criança, para nós também. É um momento em que podemos estar vendo a vida com olhos mais abertos, mais prontos para aprender e modificar o que é possível modificar, né? Quando, no início da reunião, ouvimos aquela música linda, né, de Gonzaguinha, é importante pensarmos como ela nos traz a certeza de que precisamos ter fé na vida, precisamos ter fé no homem, na humanidade, e esses prazeres da alma nos conduzem ao encontro com o nosso Criador, que nos quer o melhor, né? Fomos criados para sermos felizes. Precisamos ir aparando as nossas arestas e a criatividade é uma grande ferramenta para isso. Que a gente aproveite aí esses prazeres da alma, né? Que nos trazem aí, com certeza, possibilidades múltiplas para sermos mais felizes, que é o que Deus quer, né? Com certeza, passamos por dificuldades, por momentos difíceis, mas isso tudo é para que aprendamos e possamos crescer a partir da nossa própria vivência do que a gente pode fazer por nós mesmos e pelo ambiente que nos cerca. Muito obrigada.